Ele está falando, pega Ellen White, ela fala que as igrejas são filhas de Babilônia, são caídas e tudo mais. E ela fala mesmo. Aí fala mesmo. Pega Ellen White, ela fala que as igrejas são filhas de Babilônia, são caídas e tudo mais. E ela fala mesmo. Aí fala mesmo. Tudo E mais. ela fala mesmo. Aí fala mesmo. Fala mesmo. Quando as igrejas desprezaram o conselho de Deus ao rejeitarem a mensagem adventista, o Senhor as rejeitou. O primeiro anjo foi seguido por um segundo, proclamando: Caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade, porque ela fez todas as nações beberem do vinho da ira da sua fornicação. Esta mensagem foi entendida pelos adventistas como um anúncio da queda moral das igrejas em consequência da rejeição da primeira mensagem. A proclamação Caiu Babilônia foi feita no verão de 1844 e, como resultado, cerca de 50 mil pessoas se retiraram dessas igrejas. Segunda coisa que eu tenho que ver em relação a Ellen White, como ela vai modificando os tons que ela usa na linguagem dela ao longo da época. Como ela vai modificando os tons que ela usa na linguagem dela ao longo da época. Você tem uma Ellen White de 1827, quando ela nasce, e aí ela tem a primeira visão dela, questão de 1843, 44 ali, o Miller e tudo mais, até a organização da Igreja Adventista em 1863. Você vê uma Ellen White muito agressiva para falar assim, não temos que perder tempo, Jesus está voltando, temos que pregar o evangelho, não vamos perder tempo com escola, não vamos perder tempo com nada, não vamos comprar nada, até contra a organização da igreja. De 1863, quando eles veem que a igreja Jesus não voltou, aquela coisa toda e tal, e que a gente pode ser que fiquemos mais tempo na Terra, e ficamos que estamos aqui até hoje, até 1888, você já vê uma Ellen White que ela muda o tom nos escritos dela. Até 1888, você já vê uma Ellen White que ela muda o tom. Você já vê uma Ellen White que ela muda o tom nos escritos dela. Não devemos receber as palavras daqueles que vêm com uma mensagem que contradiz os pontos especiais de nossa fé. Eles reúnem um monte de escrituras e as empilham como prova ao redor de suas teorias afirmadas. Isso tem sido feito repetidas vezes durante os últimos 50 anos. E, embora as escrituras sejam a palavra de Deus e devam ser respeitadas, a aplicação delas, se tal aplicação mover um pilar da fundação que Deus tem sustentado nesses 50 anos, é um grande erro. Até 1888, você já vê uma Ellen White que ela muda o tom. Você já vê uma Ellen White que ela muda o tom nos escritos dela. Eu realmente penso que estamos em grande perigo e estamos indo cada vez mais atrás de exibições ambiciosas e mundanas. Será que o mundo e as igrejas nominais irão converter os adventistas do sétimo dia às suas ideias? Nós dizemos, não. Pois bem, então vamos agir. Muda o tom nos escritos dela. Aqueles que tiveram oportunidades de ouvir e receber a verdade e que se uniram à Igreja Adventista do sétimo dia, chamando a si mesmos de o povo de Deus que guarda os mandamentos, e ainda assim não possuem mais vitalidade e consagração a Deus do que as igrejas nominais, receberão as pragas de Deus tão certamente quanto as igrejas que se opõem à lei de Deus. Somente aqueles que são santificados pela verdade comporão a família real nas mansões celestiais que Cristo foi preparar para aqueles que o amam e guardam seus mandamentos. Até 1888, você já vê uma Ellen White que ela muda o tom. Você já vê uma Ellen White que ela muda o tom. Não devemos pensar que os escolhidos de Deus, que estão tentando andar na luz, componham a Babilônia. As igrejas denominacionais caídas são a Babilônia. Muda o tom. E outro anjo o seguiu, dizendo: Caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade, porque a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Babilônia simboliza as igrejas caídas e sua queda denota a apostasia de Deus. Ellen White mudou a opinião dela, né? Não. Porque ela não mudou, eu acho. Não, veja bem. Algumas coisas ela mudou de opinião. Algumas coisas ela mudou de opinião. Alguns momentos depois... Não é que ela mudou de opinião, mas a forma como colocar a coisa, ela viu que não era bem daquele jeito.
É nosso dever individual andar humildemente com Deus. Não devemos buscar nenhuma mensagem estranha ou nova. Não devemos pensar que os escolhidos de Deus, que estão tentando andar na luz, componham a Babilônia. As igrejas denominacionais caídas são a Babilônia. A Babilônia tem promovido doutrinas venenosas, o vinho do erro. A forma como colocar a coisa, ela viu que não era bem daquele jeito. Aqueles que afirmam que as igrejas adventistas do sétimo dia constituem a Babilônia, ou qualquer parte da Babilônia, fariam melhor em ficar em casa. Que parem para considerar qual é a mensagem a ser transmitida neste momento. Em vez de trabalharem com as agências divinas para preparar um povo para permanecer firme no dia do Senhor, eles tomaram posição ao lado daquele que é acusador dos irmãos, que os acusa diante de Deus dia e noite. Agências satânicas têm sido movidas das profundezas e inspiraram homens a se unirem em uma confederação do mal, para que possam confundir, atormentar e causar grande aflição ao povo de Deus. Todo o mundo será agitado com inimizade contra os adventistas do sétimo dia, porque eles não cederão homenagem ao papado, honrando o domingo, a instituição daquele poder anticristão. É obra de Satanás fazer com que sejam riscados da face da terra, para que sua supremacia sobre o mundo não seja contestada. Até 1888, você já vê uma Ellen White que ela muda o tom. Você já vê uma Ellen White que ela muda o tom nos escritos dela. Mas são da sinagoga de Satanás. Aqui há um aviso vindo para o nosso povo sobre afirmações daqueles que dizem ser judeus e não são. Eles afirmam estar firmes como crentes na verdade presente, quando na realidade introduziram ideias que falsificaram a verdade e misturaram essas crenças pretensiosas e superiores com a verdade, de modo que, por meio de suas suposições errôneas, a alma, em futuras provas e testes, abandonará o fundamento da fé para seguir fábulas. Há uma classe que será proeminente, mas que abandonará a fé. E os espíritos sedutores de agências satânicas os vencerão por meio de tentações enganosas. Está claramente declarado sobre essa classe que eles afirmam ser judeus, e não são, mas são da sinagoga de Satanás.